Boa tarde, o meu nome é Fernando Fraga, como disseram, e antes de começar a minha TED, gostava de vos fazer a todos uma pergunta pessoal. Acham que pode ser? A pergunta é a seguinte: quem é que aqui neste auditório já esteve num daqueles momentos em que esteve no local certo, à hora certa, com a pessoa certa, e estar lá mudou completamente a vossa vida? Quem já tiver tido um momento destes, eu agradeço que ponham a mão no ar, para termos uma ideia. Talvez quando escolheram um curso superior, talvez quando conheceram a vossa cara metade. Ok, obrigado. Eu estou-vos a perguntar isto porquê? Porque o meu TED é precisamente sobre isso. O meu TED é sobre um momento destes que me aconteceu a mim. Eu ainda era muito novo, estava no 9º ano. Quer dizer, mais novo do que sou agora, pelo menos. Estava no 9º ano e houve uma professora minha que me pediu para falar comigo no final da aula. Bem, eu achei aquilo que um aluno no 9º ano normalmente acha. Fiz asneira. Mas não era isso. A professora o que queria era fazer-me umas perguntas. Eu fui lá e a primeira pergunta que ela me fez foi: Fernando, quando acabar este ano, o que é que tu queres fazer da tua vida? E eu fiquei indignado, mas respondi-lhe o normal. Então, professora, quando acabar o 9º ano, eu quero entrar no secundário. Não, Fernando, não estás a perceber. Então, e quando acabares o secundário, o que é que queres fazer da tua vida nessa altura? E eu aí, isto já exigia um bocadinho mais pensamento da minha parte, que não sabia muito bem, mas respondi-lhe: então, quando acabar o secundário, vou para a faculdade. É para isso que vou fazer o secundário regular. Não, Fernando, não estás a perceber. E quando acabares a faculdade? Bem, aqui um aluno no 9º ano a perguntar-lhe o que é que vai fazer quando acabar a faculdade não sabe dar uma resposta, estava completamente perdido. Mas ainda assim ainda tive consciência para lhe dizer algo na ordem de ideias de: então, eu quando acabar a faculdade quero casar, comprar uma casa, um carro, ter filhos, as coisas habituais. E foi nesta altura que a professora me fez a pergunta de 1 milhão de euros. Oh, Fernando, explica-me uma coisa. Então tu depois de fazeres isso tudo, casas, tens filhos, compras uma casa, compras um carro, tu queres ser como a média? Eu não percebi a pergunta. Como a média? O que é que a professora quer dizer com isso? Sim, queres ter uma casa tão boa como a média? Um carro tão bom como a média? Queres ser como a média? E eu, no alto da minha sabedoria de um rapaz do 9º ano, respondi-lhe: não, eu quero ganhar mais do que a média, quero ter um carro melhor, quero ter uma boa casa, claro, não, a média não me satisfaz. E ela aí fez uma pergunta, esta assim também muito importante, que foi: então explica-me uma coisa, Fernando, que eu não estou a perceber. Se tu depois deste tempo todo queres ser melhor do que a média, queres ter mais do que a média, porquê que estás a planear fazer exatamente aquilo que a média faz? É que quem faz o que te faz a média, no fim obtém aquilo que a média obtém. Não obtém mais. Eu sei que se calhar a vocês agora a posteriori isto vos parece estranho, mas naquela fase da minha vida em que eu estava no 9º ano e ainda tinha muito à minha frente, isto foi o suficiente para eu ver todas as oportunidades que me surgiram de uma forma completamente diferente. Eu dou-vos um exemplo prático. Eu estava no 9º ano, não tinha carta de condução, não podia deslocar muito para fazer mais do que os meus colegas, mas descobri que havia umas conferências gratuitas sobre ciência ali na minha zona. Em vez de ficar em casa no computador, queria fazer mais do que a média, comecei a ir a essas conferências. Fui a uma, fui a outra, até que certo dia nessas conferências descobri que havia uns estágios para o ensino secundário, em que os alunos podiam descobrir aquilo que os cientistas faziam, ir para as faculdades, era gratuito, era organizado pela Ciência Viva. Eu achei aquilo bestial, era mais uma coisa que podia fazer. Foi assim que vim a descobrir esta faculdade. Que vim a descobrir a faculdade onde vim a formar, espero eu, daqui a uns tempos. Entretanto, vim para a faculdade, ainda não havia as soft skills de que o professor esteve a falar, e eu olhava à minha volta e via que os meus colegas estudavam, e eu também estudava. Mas eu queria algo mais, não queria só estudar. Eu já me sentia inquieto desde que tinha tido aquela conversa. E por isso comecei à procura de uma organização à volta que me permitisse fazer algo mais do que isto. Foi assim que descobri o BEST, que é uma organização, vocês provavelmente não conhecem, uma organização internacional, e que me permitiu, quando dei por ela, estava a organizar eventos internacionais e a discutir o futuro da engenharia e o futuro da educação na Europa. Bem, eu estou-vos a contar isto tudo, mas se calhar, eu prometo que só vos conto mais uma história, se calhar aquilo em que, de facto, esta conversa me afetou mais foi passado uns anos, em que eu estava aqui na faculdade, estava no edifício 7, a estudar, como tantos outros estudantes, como tantos de vocês devem ter feito nos últimos dias, e a caneta que eu estava a usar arrebentou. Eu não sei se vocês têm consciência, mas isto para um estudante é péssimo. É tipo pesadelo. Porque os apontamentos enchem-se de tinta, a caneta deixa de funcionar, se não conhecermos ninguém à nossa volta, não temos mais como continuar a escrever, isto é mesmo capaz de comprometer uma noite de estudo. E o meu primeiro pensamento foi: fogo, ao menos se houvesse uma papelaria que tivesse aqui, que eu pudesse ir comprar uma caneta e agora mais material para poder continuar a estudar e não estaria aqui à noite.
E foi assim, depois a raciocinar nisto e a pensar, bem, mas eu quero fazer mais do que a média, quero fazer um bocadinho mais. Foi assim que acabou por nascer a Papelaria Solução. A papelaria da faculdade. Eu estou-vos a contar isto tudo, bem, isto tem um propósito. Há uma mensagem que eu queria passar com este TED. E a mensagem é esta. Eu comecei a minha apresentação com uma pergunta e queria acabar a minha apresentação também com uma pergunta. É que sabem, eu acredito piamente que isto passou-se quando eu era novo, quando estava no nono ano. Mas que se tivesse passado agora, eu ainda ia conseguir isto. Isto passou-se quando eu estava no nono ano, mas que se passasse agora, provavelmente eu daqui a uns anos não ia abrir uma papelaria, não ia passar por isto tudo, mas ia também olhar para todas as oportunidades que me aparecessem de uma forma diferente. Por isso queria-vos fazer agora uma pergunta. Olhem à volta, olhem para os vossos pares e pensem, onde é que vocês querem, onde é que vocês se imaginam estar daqui a 10 anos? Na média? Obrigado.